Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante ali na nossa clínica, que é exatamente o sofrimento mental. No entanto, uma parte aí mais específica, que é o que a gente chama de sofrimento mental comum. Será que você conhece esse termo? Será que você já utilizou esse termo em algum local? Do que se trata? Então, diferente ali dos outros modelos de sofrimento mental que habitualmente a gente tem, o sofrimento mental comum, ele representa ali aquelas sensações como ansiedade, tristeza, somatizações, mas que não chega ali a configurar um transtorno mental. Entende? Então são aquelas pessoas ali que chegam e falam: ah, doutor, eu estou muito triste, ou estou muito ansioso. Será que a senhora não tem um remedinho ali para poder me ajudar? Eu não estou me sentindo bem, lá no serviço está muito puxado, tudo. Então, você vê que a pessoa não está bem, no entanto, ela não preenche critério. Quando você vai ver, não está ali visto pelo DSM com um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, não fecha, mas ela também não está bem. E aí, o que a gente vai fazer? Então, esse é o tema de hoje, tá certo? Agora, temos que considerar o seguinte, que o que nós temos visto, que após a pandemia, as unidades estão sim ficando muito cheias, nós sabemos muito bem disso, estão muita gente procurando. Quando chega aí essa época, por exemplo, de frio, muitos casos aí respiratórios chegando até nós, consultórios aí ficando realmente lotados e a gente ali sem saber direito, né, para onde que a gente vai dar a nossa atenção e de repente chega esse paciente, mas eu não estou bem, tudo. E se a gente não tem pelo menos um recurso, algo para poder nos direcionar, isso daí acaba ficando para a gente muito mais pesado. E isso é exatamente o que a gente vai tentar trabalhar aí para vocês, pelo menos para poder dar uma luz, para ter umas ferramentas ali para poder facilitar um pouco aí do dia a dia. Vamos entrar ali um pouquinho no campo da psicologia, mas lembrando que a psicologia, parecido aí um pouquinho com o que a gente tem na medicina, ela abre ali por vários ramos. Então, se a gente for pegar ali, por exemplo, a medicina alopática, que é a nossa, ela é totalmente diferente da medicina tradicional chinesa, em que você vai ter a acupuntura, a justificativa deles para uma pessoa vir a adoecer é totalmente diferente da nossa, que é totalmente diferente da medicina homeopática. Então, cada um vai ter ali um raciocínio sobre o diagnóstico, raciocínio sobre o tratamento e por aí vai. Tá certo? Então pode ser que lendo outros materiais, alguma coisa que seja um pouquinho diferente do que de repente vocês tenham lido. Mas esse material daqui eu preparei exatamente para poder facilitar o que é mais comum, o que é mais fácil e prático ali para nós no nosso dia a dia, ali na nossa clínica diária como médicos. Para tanto, é interessante a gente voltar ali um pouquinho, muito resumidamente, na parte ali do encéfalo. Olha só, a gente vai lembrar que existe uma parte que é uma parte mais antiga ali, que é a parte chamada do cérebro reptiliano. Ele vai ter ali uma resposta mais instintiva, entende? Então, ali não tem muito o que raciocinar, é algo assim, aconteceu, pá, deu uma resposta. Já outra parte dali, também importantíssima, mais nova ali que reptiliano, que é chamado cérebro límbico. Ele está relacionado ali com as emoções, com as sensações. E por fim, a parte mais nova que nós temos é o neocórtex, relacionado ali com o pensamento, com a racionalidade. Então vamos falar aqui rapidinho de cada um. Então o cérebro reptiliano, como nós falamos, relacionado ali com questões muito instintivas. Então apareceu ali um bicho na nossa frente, o que acontece? O coração dispara, né, e a gente tenta fugir, então uma coisa, o bicho vem na nossa direção, a gente nem vê direito. Vocês já viram, por exemplo, algumas pegadinhas em que a pessoa vai dar um susto e a pessoa de repente, ali no susto, ela pula na piscina ou pula no rio, ela faz uma coisa que, poxa, por que você não correu para lá? Nossa, eu nem pensei. Então a pessoa faz ali a primeira coisa que teve, foi totalmente instintivo, não tem muito campo para poder pensar. Estamos falando aqui de sobrevivência, perfeito? Então é importante a gente ter isso em mente, que existe uma parte ali da nossa mente que ela não tem muito ali resposta. Então, de repente, chegou com aquilo dali,
é instintivo. Qualquer coisa que é ameaçador, que o nosso cérebro no dia a dia capta, interpreta como ameaçador, mesmo em ambiente de serviço, tá certo? Ou o contrário também, um paciente que de repente recebeu uma resposta, alguma coisa ali, ela pode se sentir ali como, ela pode agir de repente assim, muito rápido, tá beleza? Outra parte que também é muito comum avaliarmos ela ali no nosso dia a dia, inclusive com os pacientes, trata-se do sistema límbico, que ele tem a ver muito com as emoções. As emoções, elas ditam também comportamentos. Então, se eu estou mais alegre, eu tendo a produzir mais e tudo, então tem todo um comportamento. Ou eu tendo a comportar de determinado modo para poder buscar ali aquela sensação gostosa ali de felicidade, de alegria. Ou eu tendo a fugir ali do que me dá medo. Então, cada uma dessas emoções ela vai ter uma funcionalidade. E baseada ali no que eu estou sentindo, eu vou ter um comportamento também. Então, tem pacientes, lembra que vocês já viram, que já chega armado ali na unidade. Então, a pessoa realmente já chega brigando. Você fala assim, nossa, como é que a pessoa chegou assim? Nós nem negamos nada, já chega exigindo. Aqui, vocês estão vacinando? Eu já chega assim como se fosse realmente atacando mesmo, como se a gente tivesse feito alguma coisa errada, sendo que, poxa, é o primeiro contato que estamos tendo. Mas isso tem a ver muito com as emoções, o que a pessoa está passando, experiências passadas, o que veio à cabeça dela, que emoções vieram para ela poder ter esse comportamento. Então, isso também é algo que a gente precisa levar em consideração. E a parte mais nova é o neocórtex. O neocórtex, ali o que acontece? Ele funciona no sentido de dar ali um raciocínio para poder tentar resolver determinado problema que está acontecendo. Então, baseado num problema X, ele vai então buscar a melhor solução que ele acha, mas baseado em quê? Baseado em experiências passadas. Então, se ele teve, aquilo dali já aconteceu, então ele vai tentar buscar um padrão. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina de buscar padrões. Já aconteceu alguma coisa parecida? Como é que foi da outra vez? Então ele tenta buscar, ele tenta resolver. Então ele é uma maquininha ali que não para de tentar criar soluções para tudo que nos aparece, né? E a gente sabe disso. Você está assistindo, por exemplo, a um jogo, nossa, por que o técnico não fez isso, isso e isso? Tá certo? Está nas nossas mãos? Não, mas o nosso cérebro está funcionando. Tá certo? Você está assistindo a uma novela e vê ali, por exemplo, nossa, por que essa mocinha não vi que fulano fez isso? Ela poderia ter feito isso. Ou na política, nossa, se eu fosse, né, o governante dessa cidade daqui, eu teria feito isso, eu teria feito isso. Então, a todo momento, criando soluções sem parar. Então, é uma máquina ali, gente, que produz pra gente a todo tempo. E muitas vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo. Perfeito? Então, lógico que naqueles momentos ali que eu falei para vocês do ataque, tudo reptiliano, aquilo dali não tem muito o que se pensar. No entanto, do sistema límbico para frente, temos sim um problema, porque muitas vezes ele gera determinada emoção e o neocórtex, a parte nova, ela tenta resolver aquela situação, ele tenta resolver aquela emoção, ele tenta resolver uma situação futura. E isso passa a ser um problema, porque se eu tenho uma coisa concreta, então vamos falar o seguinte, nossa, eu tenho isso daqui para poder fazer, eu tenho um prazo X, então eu tenho até dia tal para poder fazer, então é melhor até amanhã eu fazer isso, depois de amanhã eu fazer isso, nossa, não vai dar para eu conseguir resolver isso. Eu vou pedir para fulano de tal me ajudar aqui também. Isso é o neocórtex funcionando. Então ele está criando raciocínios. O problema é que se a gente trabalhasse totalmente voltado para essas questões, não existiria tantos problemas assim, problemas emocionais, problemas de sofrimento ali, tá certo? De transtorno mental. O que acontece é que surge ali como problema para nós questões futuras que de repente a gente nem sabe se vai acontecer. Nossa, e se eu chegar lá e fulano estiver muito doente, nossa, e se eu chegar lá e o centro de saúde estiver muito cheio, nossa, e se eu chegar lá e vou criando situações futuras, só que o meu neocórtex não sabe que eu estou trabalhando com hipóteses. E ele começa a trazer também determinadas soluções, ele começa a trabalhar em cima de um problema que
nem existe, tá certo? E ele está lá, ele está gastando, e aquilo dali é trabalho. E isso ali leva a um cansaço mental. Por isso que muitas pessoas hoje tendem a falar, nossa, eu estou esgotado. Por quê? Porque a mente está ali trazendo determinadas situações hipotéticas, tá certo? Como, nossa, e se, né? E se meu marido, né, estiver me traindo? E fica ali várias questões e o cérebro, ele não para. Porque se chegasse, não, estou trabalhando com uma coisa concreta, isso aqui é concreto, estou trabalhando, é fácil resolver. Mas com hipóteses, com abstrato, ele vai ficar ali, criando mais hipóteses e o neocórtex tentando trazer soluções, tá certo? Ou pode acontecer também com uma coisa que já tenha acontecido. Então, um paciente que brigou com a gente, nossa, eu poderia ter falado isso, que é o que a gente chama de ruminar ali os pensamentos. Tenho certeza que já aconteceu com todos de vocês e a gente fica tentando ali rever. É como se o neocórtex estivesse tentando consertar a situação. Só que nós estamos tentando consertar uma situação do passado. E onde? Na nossa mente. Gente, isso é impossível. Mas é assim que a nossa mente trabalha. Então ela pega aquela situação que ele lembrou no passado, fica ruminando. Nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, tá certo? Às vezes no banheiro parece pensamentos assim do nada e a gente começa, nossa, e criando ali verdadeiros diálogos, verdadeiros debates no banheiro, né, a respeito de situações que nem existem. Mas muitas vezes aquilo ali causa emoções na gente e a gente acaba se sentindo até mal, tá certo? E outra coisa também, falando em emoções, é exatamente a questão de, nossa, eu estou aqui num local bonito, eu estou num local tranquilo, eu estou no meu final de semana, tudo, e eu estou triste. Por que eu estou triste? Alguma coisa deve estar errada comigo. Por que eu estou assim, né? E o cérebro, né, o córtex, ele vai tentar resolver o problema. Ele vai tentar tentar arranjar uma causa por que está triste e tentar resolver. Só que muitas vezes ele está tentando resolver a emoção em si. Lembrando que as emoções, elas têm uma função. Elas não são um problema. Fazendo um paralelo aqui rapidinho, é como se fosse, por exemplo, ali o alarme do carro. É como se disparou o alarme do carro e eu, nossa, como é que eu vou desligar esse alarme? Eu nem vi o que aconteceu, o que fez o alarme do meu carro ligar, eu nem estou vendo o meu carro ali, mas disparou e eu, nossa, tem que desligar. Então, como é que eu vou conseguir desligar esse alarme? Meu Deus, tá certo? Não, você tem que ir lá no carro para poder ver o que aconteceu. Então, na verdade, as emoções, elas são nossas amigas, elas têm uma funcionalidade. Logicamente, teremos algumas boas, mas teremos algumas ruins. Eu costumo até falar para os meus pacientes que essas sensações ruins, elas vão demandar ali determinadas condutas, mesmo que não sejam sensações boas, mas a gente precisa abraçar essa emoção no sentido de aceitar, de entender que ela está vindo ali e qual recado ela quer nos dizer, e não ficar trabalhando a emoção em si. Então vamos imaginar ali a questão que eu tinha falado para vocês de sensações ruins, como por exemplo a fome. Se eu não me alimento, né, a fome ela vai continuar ali, ó, batendo, ó, toque, 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 mandando recado para mim que aquilo dali é um problema para eu poder buscar alimento. Ou a dor, que é uma sensação também ruim, tá certo? Então ela está ali me incomodando, eu pisei num prego e está ali doendo, eu tenho que tirar aquele prego dali, senão aquilo dali pode vir a infeccionar. Então são sensações ruins para que eu tome determinada conduta. Agora, eu trabalhar simplesmente a sensação em si, doutor, eu quero um remédio porque eu sinto fome, né? Fome normal? É fome normal. Então isso assim, aí passa a ser um problema. Então a emoção, cada uma delas em si, sozinha, ela não é o problema. Então a gente ficar atacando o problema. Por que eu estou tão triste? Eu não deveria estar triste. Existe um problema. Por que eu estou ansioso demais? Alguma coisa está errada. Eu não devia ser tão ansioso assim. Ai, ai, ai. Né? Então aquilo dali é um problema. Ficar atacando e o meu neocórtex só pensando ali maneiras de resolver aquele problema. Só que eu estou trabalhando com questões, mais uma vez, abstratas. O meu neocórtex não sabe que o problema é um problema abstrato. Então nunca vou chegar numa solução, tá certo? Diferente das coisas que nós falamos, que são coisas ali, o quê?
são questões práticas, são questões concretas, esse sim ele consegue resolver muito rápido. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso buscando padrões. Então, alguma vez eu já passei por alguma situação parecida? Ah, sim, então vamos tentar repetir aquilo dali. Daquela maneira você conseguiu resolver? Sim, tá certo? Só que isso tem um certo problema, tá certo? Porque quando a gente não para muito para poder pensar em o que a gente está fazendo, nós acabamos aí gerando um certo erro, uma certa repetição ali de determinado problema, tá certo? Então, se lá atrás, às vezes até eu era criança, aconteceu uma situação parecida e a solução foi aquela, então vamos supor, alguém estava fazendo bullying comigo, eu me sentindo mal, e de repente aconteceu alguma coisa e eu desmaiei, então acontece que eu hoje na vida adulta, muitas vezes aquela foi a maneira. Então toda vez que alguém fala alguma coisa comigo, né, eu vou e desmaio, né, passo mal, nossa, eu não sei o que acontece, né, pegando assim caso bem figura de livro, mas só para poder ilustrar. Mas é algo que acontece, então é aquela situação, então a gente vai tentar resolver da maneira que deu certo da última vez. Só que o que deu certo lá atrás, na minha infância, pode não ser a melhor resposta. Paralela é como se fosse o seguinte, imagina aí uma certa pessoa que está correndo aí de um leão, o leão está toda ali atrás daquela pessoa e de repente essa pessoa chega num rio. Pronto, né? O leão vai comer, não tem como essa pessoa sair ali, tem um rio tal, eu não sei nadar, pronto, o leão vai me comer. Mas por sorte tem uma canoa ali do meu lado. Opa, a pessoa entra na canoa, rema e consegue chegar do outro lado. Então uma solução boa aqui para a pessoa, fantástica. Onde que passa a ser o problema aqui? O problema é aquela pessoa que o neocórtex costuma fazer ali. Então aquilo foi uma solução. Então é ele achar que daqui para frente eu preciso então levar um barco ali carregado, né? Então preciso carregar aquele barco ali o resto da vida, porque vai que aparece um leão, vai que aparece um rio, então vai criando situações que hipotéticas ali que são muito raras, né? Porque aconteceu lá atrás, não quer dizer que vai acontecer de novo, mas ele tende a dar a mesma resposta. Por isso que justifica, por exemplo, muitas pessoas que tiveram um pai que é alcoólatra, tudo, e na vida adulta essa pessoa vai fazer o quê? Então ela vai buscar homens ali que bebem, na tentativa ali de aproximar daquela relação. Então isso é uma coisa que pode sim acontecer, né? Então vai tentar buscar aquela pessoa porque ela sabe que pessoa que bebe na mente, isso ali como a gente falou, é um neocórtex, porque ele achou que era a única questão que ele tinha, a única solução que ele viu lá muito atrás, às vezes até em criança. Então ele vai e tenta reproduzir. Não, pessoas alcoólatras, elas protegem, né? Elas bebem, mas são boas, não sei o quê, e às vezes a gente tende a repetir determinado padrão, sem muitas vezes fazer uma reflexão sobre isso. Tá certo? Então isso é muito importante a gente saber, que a gente vai repetindo determinados ciclos muitas vezes sem parar naquela corrente. Então vai fazendo, vai repetindo, tá certo? Lembrando que no dia a dia nós estamos sujeitos aí a vários estímulos, tá certo? Seja estímulo ali que vai chegando dos pacientes que vai nos contando as histórias, seja estímulos ali que a gente vê da televisão que nos deixa assustado, a gente vê uma notícia ruim, algo que aconteceu numa outra cidade, num outro país, uma questão de guerra, alguém que foi assassinado, e a todo momento estímulo, seja através de um celular que a gente está ali e só passando e vendo cada vez mais estímulo. Cada um desses estímulos ali, ele vai passando, quando a gente está ali com aquela imagem, tudo, ela vai passando por aqueles sistemas que nós falamos. Então ele pode passar a princípio também pelo cérebro reptiliano, ele pode causar emoções ali no sistema límbico, e o neocórtex pode começar ali a dar resposta. Então a gente lê às vezes uma notícia, a gente se revolta, olha só, sistema límbico, e começa a pensar uma coisa, mas não é possível que essa pessoa está vendo e eu estou discutindo ali com o celular, né? Não é possível que essa pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, será que não percebe? Isso tudo tem um custo emocional ali para mim, tem um custo ali na minha mente, tá certo? Então eu não perceber que eu estou recebendo determinados estímulos, que eu estou fazendo ali determinadas respostas, e que meu neocórtex
está trabalhando a todo momento. E como eu disse para vocês, como que ele vai trabalhar? No sentido de encontrar melhores respostas. Então vamos supor que eu estou ali frente a um trabalho qualquer, eu estou ficando ansioso porque eu tive um estímulo, e isso às vezes é muito rápido, não dá nem para perceber essa sequência, mas de repente eu vou fazer ali e acabar repetindo um ciclo de compulsão alimentar. Outra coisa, então, eu vou beber, né, porque aí beber vai me acalmar, estou muito ansioso, ou então vou mexer ali no celular, nossa, eu tô cansado, tudo, eu tô com tédio, eu tô com alguma coisa, eu vou ali mexer no celular, ou então acontecer um estímulo, tudo, e da outra vez as coisas se resolveram brigando, né, igual os pacientes que muitas vezes acabam brigando porque acreditam que a situação só se resolve no centro de saúde se for através aí de briga. Então isso é algo que pode sim, né, o nosso neocórtex sugerir como conduta, faça isso, e a pessoa nem percebe. Só que como a gente não está percebendo, nós podemos falar que estamos aqui sendo escravos da nossa mente, tá certo? E igual aquelas pessoas que falam, ano que vem eu vou fazer dieta, e quando chega no outro ano de novo, faz a mesma promessa, e no outro ano de novo a mesma promessa, porque ela repetiu os mesmos processos. Não, segunda-feira eu começo a dieta, né? É o dia mundial da dieta. Segunda-feira eu começo a dieta, todo mundo começa. Mas aí durante a semana vai acontecendo os mesmos processos que a pessoa não percebe e acaba saindo ali da dieta que ela prometeu ou da atividade física que ela prometeu. Mas o mais importante aqui, uma vez que eu falei para vocês do reptiliano, do límbico, inclusive do neocórtex, é nós entendermos, gente, se a gente quiser se libertar disso, é que nós não somos nossas mentes. É a gente entender que, da mesma maneira como eu tenho as minhas pernas para poder me locomover de um local para o outro, eu tenho a minha mente no sentido de trazer soluções para determinados problemas, reais ou fictícios, mas ele vai tentar promover soluções, ele capta ali determinados padrões e vai resolver problemas. É aquela maquininha de resolver problemas. Só que eu não sou essa maquininha de resolver problemas. E eu preciso, de repente, me afastar para poder entender o que a minha mente de fato está fazendo. Aí porque é como se a gente tivesse, já vê aquela pessoa que fala assim pra gente, quando a gente está nervoso? Para e respira. Porque muitas vezes, o que acontece? É muito interessante, porque a minha respiração ela pode acontecer automática, eu passar dias sem perceber a minha respiração, ou eu posso parar, não, peraí, eu comando nisso daqui. Olha só, eu ditei a velocidade, mas se eu não estou prestando atenção, eu vou respirar conforme a situação existe. Então eu estou nervoso, estou conversando com um paciente que está brigando, então eu estou ali, respirando rápido, tudo, sem perceber. Mas eu tenho essa opção de, opa, peraí, voltar, né, e entender. Eu não sou, o ritmo da minha respiração pode ser controlada, assim como esses mecanismos que eu falei da nossa mente, eles podem sim ser controlados. Isso é o mais bacana de todos. E quais são as maneiras que a gente pode trabalhar aí para poder conseguir chegar nisso? Então, a mais tradicional de todas é fazendo psicoterapia. Então nós temos aí, como eu falei para vocês, vários ramos, várias linhas ali da psicologia. Então a psicanálise, por exemplo, vai tentar explicar de um jeito. Uma das que mais tem estudo é a terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, o terapeuta costuma passar para a pessoa, ele fala, olha, você vai pegar um caderninho ali e você vai anotar ali os pensamentos disfuncionais que você teve, as crenças limitantes que você teve ao longo dessa semana. Volte, a gente vai pensar, a gente vai trabalhar em cima daquilo. Então, por exemplo, eu tenho medo, né, toda vez que eu vejo que o centro de saúde está cheio, porque eu fico pensando que alguém pode brigar comigo. Então, e vou anotando essas questões todas. Entende? Então, vai se trabalhar com o terapeuta no sentido de conseguir fazer, então, aquilo que nós falamos, que é limitar a mente do eu. Entendeu? Se eu conseguir entender, aí eu deixo de ser esse escravo da mente. No entanto, nós sabemos, esse é o método, né, assim, é um dos melhores que tem,
mas sabemos ali a questão do difícil acesso, encaminhar é difícil, porque nós estamos falando aqui do sofrimento mental comum. Não estou falando aqui, relembrando mais uma vez, de um caso de depressão, né, que preencheu todos os critérios, tudo. É daquele paciente que está em sofrimento mental comum, que tem um sofrimento mental comum, ele está sofrendo, mas não é tão grave a ponto de eu encaminhar ali para uma psicologia. Então, a gente sabe, se o acesso já é difícil para os outros casos, imagina para esse. Então, esse é que vai ser mais ainda. Sabemos ali da questão do longo tempo para poder ter resultado. Então, geralmente são meses ali para a gente poder ter um resultado bacana através da psicoterapia. Mas sabendo que é algo que também é possível a gente lidar. Perfeito? Dentro dos matriciamentos, tudo é sempre possível a gente levar esses casos. Quando a gente fala do matriciamento, eu sei de muitas pessoas que acabam entendendo o matriciamento como um modo de encaminhar. Então, esse paciente aqui eu vou encaminhar. Não, o matriciamento, quando a gente está lá no nosso dia a dia, geralmente marca-se uma vez por mês, é um espaço também para a gente discutir aqueles pacientes que trazem algum problema. Eu estou um paciente aqui, ele é assim, ele age dessa maneira, eu já tentei isso, já tentei aquilo. O que você sugere fazer? E o psicólogo ele vai dar ali algumas dicas, né? Se tiver o psiquiatra também pode dar algumas dicas ali para a gente sobre como agir. Então, se a gente tiver um profissional ali dentro do matriciamento de saúde mental que está de acordo ali, que entende o conceito de matriciamento, vai ser fantástico. Porque infelizmente muitos também é só assim, não, isso aqui não é comigo. Não, peraí, eu não estou te encaminhando, estou matriciando, eu quero aprender com esse caso, o que eu posso fazer com esse caso. Então, fica aí a dica. Outra questão aqui que pode ser utilizada também é a meditação, mais especificamente o mindfulness. O que o mindfulness ele busca? Lembra que eu falei para vocês que a mente está ali funcionando e criando os pensamentos? O objetivo, gente, da meditação não é eu ficar ali, não é nada disso. O objetivo é exatamente eu prestar atenção nesses pensamentos disfuncionais que estão vindo. É eu perceber que está chegando ali um pensamento e eu entender que aquilo dali é só a minha mente funcionando, que aquilo dali não é um problema real, entende? Que é algo ali abstrato. Pode ser que seja uma coisa real que chegou, então eu vou ter que responder. Mas, de repente, pode ser que não seja coisas. Então, por exemplo, isso daqui é só uma lembrança. Eu lembrei de coisa. Eu não preciso ficar seguindo a linha, dando linha ali para aquele pensamento, entendeu? Então, eu lembrei de uma coisa que eu deixei de fazer no ano passado. Nossa, se eu tivesse feito isso, esse ano estaria tão melhor, as coisas estariam tão melhor. Aí eu vou tentando criar o neocórtex, entende ali como problema, e fica a mente toda e não para. Eu vou ficar ruminando e não vou sair ali do local, tá certo? E vou sofrer. E quando a pessoa chega depois, né, eu estou uma hora ali naquela ruminação, nossa, você está péssimo, o que aconteceu? Por conta daquele pensamento. Então, a meditação, o mindfulness, ele busca exatamente a pessoa parar para poder prestar atenção naquilo que está chegando. E vem ali aquela coisa na cabeça dela, porque é obrigação, a mente está fazendo isso toda hora. É igual se a gente falasse, nossa, eu tenho que silenciar a mente. Gente, a mente está funcionando, não existe esse negócio. É igual falar assim, não, agora eu tenho que parar a respiração. Por quanto tempo eu dou conta? Tá certo? Eu não dou conta, né? Há poucos segundos ali, tá certo? Algumas pessoas, até pessoas muito boas, né? Até passa ali de 1 minuto, 2, tá certo? Mas não é qualquer um. Então a mesma coisa. Então eu não vou silenciar, igual algumas pessoas falam, meditar é silenciar a mente. Não, é perceber. Isso é só uma lembrança. Ok. Isso daqui é só fome. Ok, daqui 1 hora eu vou comer. Tá certo? Eu não tenho que ficar maluco, né? E acabou, deixar aquele pensamento vir e não dar linha para ele. Não, isso daqui, né, isso é só o meu medo de desapontar, pronto, e não dou linha para aquele pensamento, tá certo? Isso é só o medo de algo dar errado, isso é normal. Vem e não dá linha para aquele pensamento, continuo fazendo o que eu tinha de fazer. Isso é só o medo de não aguentar, isso é só raiva, isso é só arrependimento, isso é só o tédio, né? Isso é só um pensamento bobo, porque se eu não dou linha para essas coisas, que se eu não, né, paro ali a linha de pensamento, eu vou ficar ali com a mente toda
coberta ali por vários pensamentos e vou ficar ansioso, vou ficar estressado, lembrando que de onde que está vindo? Principalmente dos estímulos. E hoje a gente tem milhares de estímulos. Então, quando a gente fala em meditação, o que eu busco ali através da meditação é exatamente não dar linha, para eu poder ficar ali, então, tranquilo, mais a respeito daquilo dali, tá certo? E isso é interessante, isso não é questão assim que nós estamos colocando pura e simples, isso dali tem cada vez mais pesquisas mostrando. Então, se a gente pega, gente, aqui, ó, ao longo dos anos, desde 82, quando é a primeira vez que o termo mindfulness ele aparece ali no PubMed, olha só como tem crescido. Só ano passado foram 1.077 publicações com esse termo. Detalhe, eu coloquei esse termo no título. Tá certo? Então tem muita coisa que se produz cientificamente sobre mindfulness, está crescendo demais, entendeu? Então é algo que a gente tem que levar em conta aí. Muitas vezes a gente tende a falar, não, isso aí é coisa de budista, isso aí é coisa de, até com certo preconceito. Não, isso, o mindfulness hoje em dia, ele não tem nada a ver com religião, ele não tem nada a ver, ele tem a ver com esse processo da nossa mente. É curioso que a maioria das religiões, elas usam o mindfulness muitas vezes sem saber. Então o budismo está lá, sabe aquela questão do terço ali na religião católica, que a pessoa vai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, aí depois tem um outro, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Então o que acontece? Aquilo dali é um mindfulness também, da pessoa tá, opa, eu estou desconcentrando, deixa eu voltar aqui para minha oração. Aí começa a pensar em outra coisa, opa, estou desconcentrando, deixa eu voltar para minha oração. Que aí a pessoa percebe esse fluxo de pensamento e ela percebe que ela não é esse fluxo de pensamento. São coisas diferentes. Então, através ali de rezar, ela, o terço, ela consegue ter esse domínio. Então é curioso que as religiões se utilizam ali dessa meditação, cada uma com o seu recurso próprio, para poder chegar ali numa paz. É muito interessante. Mas o mindfulness não é nada religioso em si, tanto que a gente tem muitos artigos publicados, tá certo? E é possível a gente passar ali para os nossos pacientes. Existem vários aplicativos que ele pode baixar tudo para poder fazer. Existem cursos na cidade, tudo, nas cidades que podem fazer. Em Belo Horizonte aqui tem cursos onde é possível fazer. Quem não tem recurso pode utilizar ali também YouTube. Tem alguns locais falando meditação 5 minutos. O que acontece? Ele vai ter algumas desvantagens, tanto que de vários pacientes que eu já prescrevi a meditação, para ser bem sincero com vocês, apenas 2 realmente de fato seguiram direitinho e depois vieram trazer o feedback para mim, falar assim, Júlio, nossa senhora, isso mudou a minha vida, mudou, sou outra pessoa agora. Essa pessoa me deu esse feedback, até eu assustei, não quero mais, estou excelente. Tá certo? Estou fazendo, todo dia eu faço a minha meditação, agora eu consigo controlar esses pensamentos. Então, o que acontece? É algo que é difícil, a gente tem que ter muita persistência, é igual regime. A gente sabe que é difícil, a gente sabe o caminho, tudo, mas quem que consegue seguir o regime até o fim? Paciência, porque para a gente ter um certo domínio, porque durante a meditação não acontece muita coisa, não é exatamente nada, é o momento que o cérebro não está fazendo nada, eu estou vendo ali o pensamento, opa, o exercício é simplesmente reconhecer que algo chega, e se congratular, parabéns, eu consegui perceber o pensamento e não dei linha, pronto, beleza, veio de novo, não dei linha, não. É simplesmente isso, tá certo? Por isso ele tem um alto grau de resistência. Então quando a gente consegue, é fantástico. Então se o paciente ele seguir isso dali, realmente é fantástico, ele vai ter benefícios muito bons, como as pesquisas que nós vimos. Tá certo? É fantástico mesmo. Tem livros, tem outros locais, tudo, mas realmente sabemos que é bem difícil. Outro mecanismo que a gente pode lidar com esses pacientes, lembrando, paciente de sofrimento mental comum, não é o paciente depressivo, depressão mesmo, não é o paciente ali com ansiedade mesmo, então são pacientes que não fecham critérios, mas que estão sofrendo, ai, meus dias estão ruins, ai, eu estou muito triste, tudo. A medicação é algo que pode ser prescrito aí também. Só que o que acontece, gente? Nós vamos ter alguns problemas, que no começo o paciente
até fala pra gente, né? Tá tomando 2 dias ali de fluoxetina, nossa, melhorei muito. Né? Quantos pacientes que já não chegaram para você? Nossa, doutor, já tô só no segundo dia, já estou me sentindo tão bem, né? A gente sabe que não está fazendo efeito nenhum, mas a pessoa chega ali, tá certo? Isso porque já mostraram ali as pesquisas que para esses casos não existe uma resposta diferente para o placebo. Então você passar uma fluoxetina, você passar um placebo, vai dar a mesma resposta ali para o paciente de sofrimento mental comum. Outra questão é o custo. Muitas vezes a pessoa não vai ter como custear, né? Temos os efeitos colaterais. Deixa eu passar aqui, pelo menos essa pessoa vai me dar uma liberdade ali, uma tranquilizada durante algumas semanas. Não, vai ter efeitos colaterais, ela pode buscar. Tem questão de interação medicamentosa, muitas vezes é um cardiopata, tudo, que aí não pode usar determinada medicação. Existe ali o estigma, então uma pessoa que tem sofrimento mental comum, nossa, você está usando um remédio controlado? Então você tem problema. E às vezes até a pessoa leva aquilo dali com ela mesma, tá certo? E uma outra questão que é muito comum, quando a gente prescreve assim, é o paciente chegar e falar para vocês, doutor, parece que parou de fazer efeito, né? Não, durante um tempo foi bom, agora parou, tá certo? Então isso é algo, né, que acontece demais, tá certo? Então é outro ponto a se considerar, né, mas medicação talvez seja dessas propostas todas que eu estou colocando a mais fraquinha, tá ok? Agora um outro que a gente pode usar ali no nosso dia a dia, rapidinho no nosso consultório, é o metamodelo de linguagem. O que é isso? Ele vem ali da PNL, são perguntas que a gente faz ali destinadas a especificar informações, desafiar ali crenças do paciente, crenças limitantes, crenças falsas. Lembra que a gente falou ali do cérebro, vindo tudo e criando, falando assim, é isso mesmo? Para ele poder entender o mundo ali que ele está e entender ele como pessoa. Foi feito ali, né, pelo pessoal da PNL, John Grinder, Richard Bandler, baseado nos trabalhos da terapeuta Virginia Satir, do Gestalt Fritz Perls. Então todos esses dois nomes aqui são muito famosos na área da psicologia, tá certo? E ele vem exatamente para a gente poder fazer. Eu vou, né, vocês depois podem voltar tudo e ver aqui a gravação e até anotar, mas são perguntas que a gente pode utilizar, tá certo? Eu vou ler aqui porque eu acho bem interessante, né? Então são casos aqui que a gente vai desafiar a crítica. Então um paciente que chega, por exemplo, na omissão simples. Doutora, eu me sinto tão inseguro. Que pergunta que a gente vai fazer para desafiar aí essa crença, para trabalhar um metamodelo? Inseguro com relação a quê? O que está te deixando inseguro? Ou outra, cada um desses aqui é um exemplo diferente e independente. Não sei, doutor, eu tenho muito medo. Medo de quê exatamente? Eu não gosto do meu vizinho. Em que aspecto você não gosta dele? As pessoas me criticam o tempo todo. Quais pessoas criticam você? Então, muitas vezes o paciente chega ali pra gente, né? As pessoas me criticam o tempo todo, não sei, devo ter algum problema. Quais pessoas criticam você? Porque aquilo dali vai ensinar a gente a entender, inclusive deixar ali pro paciente perceber, é mesmo. As pessoas, nossa, são as pessoas só da família que me criticam. Entendeu? Aí se a pessoa começa a ter, então é a minha família que me critica. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então o metamodelo é exatamente para isso, para a pessoa chegar a conclusões em que ela possa falar para você. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas realmente é isso, entendeu? Então é algo que a gente pode usar ali na nossa consulta no dia a dia. Olha, eu tenho ficado muito ansiosa. O que exatamente tem te deixado ansiosa? Outro parâmetro aqui é a omissão comparativa. Eu não sou muito boa. Boa em relação a quê? Ou boa em relação a quem? O índice referencial. Você sabe, né, como é que são os homens. De que homem especificamente você está falando? Então a gente não pode deixar simplesmente a informação chegar. Você sabe como são os homens. Que homens especificamente você está falando? E de repente ela começa a falar, meu namorado, por exemplo. Ele fez isso. Então você está falando do seu namorado. O que seu namorado te fez? E daí vai fazendo e continuando as perguntas para a pessoa poder perceber. Tá certo? Meu pai também. Aí no final ela percebe, nossa, eu só fico com pessoas que são parecidas com meu pai. Que interessante, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Então essa é a função, tá certo? Verbo inespecífico. Doutor, eu preciso mudar. O que especificamente você deseja mudar?
Então, é algo interessante que a gente pode utilizar ali, né, nessa escuta ativa. Isso aqui chama-se escuta ativa. Não é simplesmente estar ali ouvindo, não, estou escutando ativamente e estou fazendo a pessoa, né, trazer para mim outras respostas. Ah, não sei, eu tenho vergonha. Vergonha de quê, especificamente? Né? As generalizações. Ah, ela sempre me decepciona. Decepciona como, especificamente? Já houve vezes em que ela não tenha te decepcionado? Ou quando a pessoa fala, eu sou assim, não tem como mudar. Ah, é? O que te impede de mudar? Né? Aí eu gosto muito assim, eu não faço atividade física. O que te impede de fazer atividade física? Né? Ah, ninguém me compreende. Quem exatamente não está te compreendendo? Né? Para a pessoa poder pegar e criar ali, né, um conhecimento para ela fugir ali daquele caminho que nós falamos. Lembra? Ah, doutora, eu não devo fazer isso. O que aconteceria se você não fizesse? Ou se você fizesse? Né? Execução perdida. Ah, é certo casar virgem, né? É certo para quem? Certo de acordo com quais critérios? Pressuposições. Ah, se ao menos ela me desse valor, nossa relação mudaria. Eu deixaria de me sentir mal. Baseado em que você acha que ela não te dá valor? Olha só que interessante. Né? Por que você acha que ela não está te dando valor? Porque às vezes a pessoa, né, a maneira dela dar valor é totalmente diferente daquela que a gente acha que deveria ser. Ah, porque na minha família meus pais faziam isso, isso e isso. É, mas são famílias diferentes, né? Como é que na família dela, como é que os pais tratam ela? Ah, assim, assado. Ah, então a maneira de expressar amor é diferente então entre as famílias, é isso que você está me falando? Então a gente mais pergunta do que fala, tá certo? Então nesse campo diferente ali do campo clínico em que a gente está ali prescrevendo, para essa doença você vai tomar esse remédio, é esse antibiótico. Aqui não, aqui a gente mais faz perguntas para a pessoa que vai chegar ali à conclusão. Ah, ela me odeia. Como que você sabe que ela te odeia? Ah, ela quase não telefona nem responde meus WhatsApp. Ela não gosta de mim. Como é que o fato de ela não telefonar com frequência ou responder seus WhatsApps significa que ela não gosta de você? Será que ela não é uma pessoa ocupada? Né? Entende? Então, para a pessoa poder perceber as questões que ela vai levantando, se é aquilo dali mesmo, né? Se ela não está sendo uma escrava ali daqueles pensamentos que funcionaram durante anos e anos e anos para ela poder rever aquilo dali. Por fim, ela não me disse oi, deve me odiar. Alguma vez você já deixou de dizer oi a alguém a quem você gosta? Ah, já, mas é porque eu estava ocupado. Ah, e ela não pode estar ocupada? Olha só que interessante, né? As pessoas gostam de mim quando me abraçam. Ah, é? Qual que é a relação entre um abraço e um ato de gostar? Toda pessoa que gosta abraça, ou o contrário, todo mundo que abraça é porque gosta? Não necessariamente. Estou na igreja, hoje agora com a questão da separação, mas não tinha aquela parte lá em que as pessoas se abraçavam? Então, são questionamentos, tá certo? Logicamente, essa parte daqui ela é muito rica para nós, né? Também vai ter algumas desvantagens, como todas elas, porque essa vai exigir da gente o quê? Prática, tá certo? Eu vou ter que praticar fazer essas perguntas, porque aquilo dali não é algo que a gente está acostumado. O psicólogo está acostumado a fazer esse tipo de pergunta, tá certo? Mas nós não, muitas vezes a gente está acostumado a fazer pergunta clínica. A dor de cabeça está há quanto tempo? Isso, aquele raciocínio clínico para poder chegar no diagnóstico de alguma doença ali física, tudo. Mas nós não estamos acostumados, tá certo? Então, é um trabalho constante, porque o paciente aparece com um problema, de repente ele volta com outro problema, né? Nós, afinal de contas, não é psicoterapia que a gente está fazendo, a gente está tentando dar resposta, mais uma vez, lembrando para pessoas que têm sofrimento mental comum, não para uma depressão, tudo que aí realmente tem que estar com um profissional correto, perfeito? Então, isso tudo é muito importante. Então, esse é um outro ponto que é o metamodelo de linguagem. Por fim, só lembrar que existem outros modos também da gente poder trabalhar, tá certo? Que aí o altruísmo, né? Então são maneiras dessa pessoa com sofrimento mental comum melhorar a vida dela. Você já tentou ajudar outras pessoas? É possível? Tudo? Como é que é? Aquilo dali faz a pessoa se sentir bem também, tá certo? Quando a gente ajuda, a gente se sente bem. Tem muitas pesquisas mostrando isso. Outra questão, né, dessa pessoa com sofrimento mental comum é a ligação ali espiritual.
muitas pesquisas, se a gente colocar lá no PubMed também, sobre religiosidade, religião, crença, a gente vai perceber ali como que aquilo traz uma paz maior para a pessoa, né? Vamos citar aqui um exemplo extremo. É muito diferente o morrer, né, para uma pessoa que é extremamente religiosa, que ela tem certeza para onde ela vai, tá certo? Para uma pessoa totalmente ateu, que não acredita em nada, eu vou morrer e pronto, entende? Então a outra tem um mais conforto, né, nas questões ali que ela faz. Então essa ligação com o espiritual, porque aquilo dali traz um sentido para a vida, né? A gente não passa a ver a vida como um eterno sofrimento. Nossa, mas para quê? Todo mundo morre no final, todo mundo sofre. Olha só, a mãe matou o filho, que absurdo, ou o filho matou o pai. Não, que absurdo, o mundo é ruim e tal, não sei o que, como é que acontece isso? Então, se a gente para e tende a ver um sentido, não, existe um sentido para mim. Né, um sentido de estar vivo. E isso consegue-se muito através da religião. E por fim, devemos aí fortalecer, gente, as amizades, os laços sociais. É interessante que teve muito trabalho, eu achei isso fantástico, mostrando como que a amizade aumenta a expectativa de vida. Não é só questão de felicidade, aumenta a expectativa de vida e é superior a muito desses outros fatores, como por exemplo hipertensão. Então consegue uma hipertensão controlada, tá certo? O tanto comparando descontrolado, controlado e amizade, tá certo? Então está mais ou menos ali no mesmo patamar ou até mais. Alguns trabalhos mostraram que é até mais benéfico na sobrevida. Então isso é muito interessante a gente saber. Então são soluções também para o nosso paciente de sofrimento mental comum. Perfeito? Por fim, gente, já aqui finalizando, só lembrar que existe aí dentro da entrevista motivacional aquelas fases de motivação, porque pode ser que a gente proponha isso tudo que eu falei para vocês e o paciente esteja ainda naquela fase. Você deve se lembrar que é a fase de pré-contemplação. Ah, doutor, isso aí não adianta para mim, não, isso daí não... Ah, isso aqui não é um problema não. Ah, essa dor de cabeça não tem nada a ver com as coisas lá em casa, não, acho que são coisas diferentes, tá certo? Então isso é pré-contemplação, a pessoa que não consegue enxergar, tá certo, o sofrimento mental levando aquele sofrimento ali que ela traz. Contemplação, aquela pessoa que mas não tem nada o que fazer, né? Eu agora consigo ver que a dor de cabeça tem tudo a ver com as coisas que eu estou vivendo lá em casa, mas não tem jeito, é minha família, tudo. Então isso é contemplação. Preparo, não. Eu preciso realmente falar para as pessoas que as pessoas precisam me ajudar, não pode ficar tudo ali nas minhas costas, né? Ação, não, eu falei com as pessoas e agora realmente está ali, entendeu? Então a pessoa já tomou uma conduta, tá certo? E tentar ali manter a questão. Lembrando que essa pessoa pode ter relapsos, recaídas, e ela pode cair em qualquer um, inclusive na pré-contemplação. Ah, não, eu já tentei conversar com meu marido, foi pior. Não, depois que eu conversei com ele, não, então não acho que isso mais é o problema, tudo. Então, uma vez que isso acontece, a gente deve, então, reavaliar ali a situação, tá certo? Para ver onde que ela se encontra, porque se ela está na pré-contemplação, ela está muito pouco receptiva a esses cuidados, a esses trabalhos que eu falei ali para vocês. Agora, e qual que é a nossa função? Tentar trazê-la para o próximo. Então, se ele está em pré-contemplação, tentar trazer, olha, você está com essa dor de cabeça. Eu já vi muitos pacientes meus com essas dores de cabeça que resolveram quando resolveram as questões dos problemas em casa, né? Foi interessante, vários pacientes, né? E pronto, tá certo? Só isso já é uma maneira ali para colocar uma sementinha ali para ver se a pessoa muda, entendeu? Então isso tudo é importantíssimo. Então com isso a gente finaliza a nossa apresentação aí a respeito do sofrimento mental comum e qualquer dúvida que tiver agora, você pode me fazer agora nesse momento e vamos aí discutir, tá beleza, gente? Muito obrigado aí por estar acompanhando. Vamos lá então tirar as nossas dúvidas.